tem que colocar jejum uma vez por semana na sua vida, meu irmão. Você quer ir para o céu, tem que jejuar, orar, clamar diante de Deus, para que Deus tire esse mau gênio que você tem. Ah, pastor, mas a minha avó era assim, o meu pai, a minha mãe. Eu sou neto de espanhol, ou de alemão, ou de italiano, ou de português, ou de índio, que é gente brava. Não me interessa. A senhora White diz que nenhum defeito de caráter, herdado ou adquirido, pode ser desculpa para não desenvolver o caráter do céu. Pelo sangue de Jesus Cristo você tem que vencer. Amém. Porque há muitos queridos irmãos da igreja, inclusive líderes, poderiam ser verdadeiros instrumentos nas mãos de Deus, só que eles às vezes se tornam inúteis, porque são geniosos, briguentos, impulsivos. Outro problema da tribo de Efraim, livro de Oséias. O profeta Oséias é o que melhor descreveu a tribo de Efraim. Olha o que ele escreveu aqui no capítulo 4, verso 17. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Queridos, houve um dia em que a tribo de Efraim foi rejeitada, porque eles rejeitaram a Deus. Agora, será que Deus rejeitou a tribo de Efraim aleatoriamente? Não. Olha o que diz o capítulo 11, o verso 3 e 4. Deus diz: todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Quer dizer, Deus amava a tribo de Efraim, irmão. Só que eles foram rejeitando a Deus, até que um dia eles pecaram contra o Espírito Santo e chegaram a um ponto onde não havia mais retorno. Dá uma olhadinha, se você quer conhecer melhor a tribo de Efraim, os problemas da tribo de Efraim, para ver se você não está fazendo parte deles também. Oséias capítulo 5 e o verso 3 e 4. Conheço a Efraim, Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim. Israel está contaminado, o seu proceder não lhes permite voltar para Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles. Eles não conhecem ao Senhor. Qual é um dos problemas da tribo de Efraim? Espírito de prostituição. O que é prostituição, querido? Há 3 tipos de prostituição. Um deles é o adultério, a prostituição física. Outro é a prostituição mental. Há pessoas que não caem no adultério, mas têm constantemente pensamentos impuros, pensamentos de cobiça, de sensualidade. E há também a prostituição espiritual, que é o abandono de Deus, dos caminhos de Deus, em busca de falsos ídolos. E agora, querido irmão, querida irmã, há algum espírito de prostituição na sua vida? Falando sobre a prostituição física ou o adultério. A senhora White diz que foi o pecado que tirou Israel da terra de Canaã, da terra prometida, irmão. Eles estavam acampados junto ao rio Jordão. Era só atravessar o rio e estariam na terra prometida, quando de repente as mulheres mundanas, moabitas, amonitas, cananeias, saíram desfilando na frente do povo de Israel, provavelmente com pouca roupa, e os israelitas caíram literalmente na gandália, na prostituição, no adultério, e eles foram mortos ali mesmo, e não entraram na terra prometida. Agora escute bem, a senhora White fala que agora que estamos pertinhos da volta de Jesus,
também é o pecado que vai tirar muita gente do céu, da Canaã celestial. É a transgressão do 7º mandamento. Cuidado, querido irmão. Cuidado, querida irmã. É o pecado que está tirando muita gente do céu. É o pecado do adultério. É o pecado do sexo fora do casamento. Não interessa se você é casado ou se você é solteiro. Se você pratica sexo fora do casamento, cuidado. Você está fazendo parte da tribo de Efraim. E se você não mudar de vida, querido irmão, querida irmã, você vai ficar fora do selamento e dos portais da eternidade. Sangue de Jesus tem poder. Agarre-se à mão de Deus para vencer o pecado. Há alguns que não têm o problema do adultério, mas vivem com pensamentos impuros, de cobiça, de sensualidade. Também é pecado. A Sra. White fala de pessoas que têm dificuldade para pensar de maneira limpa e santa, como um rio não poderia correr para cima. Assim há pessoas crentes que têm dificuldade para ter pensamentos limpos e santos. Como é que está você, querido irmão, querida irmã? Continua, tribo de Efraim. Oséias, capítulo 6, agora o verso 4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Qual é o problema da tribo de Efraim? Tem pouco amor para com Deus e para com as coisas de Deus. Qualquer probleminha, qualquer coisinha, já não lê mais a Bíblia, já não vem mais para a igreja, já não ora mais, já quer abandonar os caminhos de Deus, já quer se apostatar da fé. Os da tribo de Efraim, eles têm pouco amor para com Deus. É como a nuvem que está lá no céu, de repente desaparece. É como o orvalho da madrugada que de repente não está mais. Você tem amor fiel, legítimo, verdadeiro para com Deus e as coisas de Deus? Outro texto, capítulo 7 e o verso 8, eu diria que é o verso áureo da tribo de Efraim. Efraim se mistura com os povos, é um pão que não foi virado. Há uma tradução que diz: é um bolo que não foi virado. Você consegue entender essa expressão? Quando eu era garoto, minha mãe tinha um forno lá no sítio, especialmente na sexta-feira à tarde, fazia aquela fornada de pão, de bolo. Só que o forno tinha um problema. Ele assava muito de um lado. Se não cuidasse, até queimava o pão ou o bolo, enquanto que um lado ficava cru. Então tinha que fazer o que com o pão, com o bolo? Tinha que virar a forma. Os da tribo de Efraim é um pão, um bolo que não foi virado. Quer dizer, é convertido de um lado só. Tem aquele lado crente, fiel, às vezes até meio fanático, mas ele tem seus pontos fracos, seus defeitos de caráter que ele ainda não venceu. Ele é forte, convertido, assado, até queimado de um lado, só que o outro lado é pecador, é fraco, é cheio de defeitos de caráter. E por isso ele se mistura com os povos, se mistura com o mundo lá fora. É um cristão meio convertido, ou de coração dividido. Faz-me lembrar a história daquele homem que tinha que atravessar um rio.
Só que havia caído a ponte, havia uma pinguela